Olha só, vou te falar aqui o que eu faria para conseguir 5 mil reais em caso de alguma necessidade. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para você é que não se trata de dinheiro fácil, é trabalho como todo e qualquer outro bom e honesto que temos por aí. Promessa de dinheiro fácil, de dinheiro que vai vir do céu, é só você trabalhar 1 hora por dia, não existe para mim, na minha concepção. É claro que o motivo é um particular seu, obviamente, do porquê você pode precisar de 5 mil, mais, 10 mil, ou talvez menos, R$1.000, como um extra, como um a mais do que você já tem hoje. Ora, precisamos por conta de cirurgias, sei lá, quer fazer uma obra dentro de casa, quer passear, viajar, enfim. Tua necessidade cabe a você. O ponto central aqui é que eu vou dizer para você 3 coisas que eu já fiz na minha vida que deram certo em momentos distintos em que precisei de um valor. Ora 1.000, ora 5 mil, ora 10 mil reais. Então, de todas, naturalmente, de todas as 3, o que hoje eu preferiria começar fazendo, seria o meu start inicial, caso eu precisasse de algum dinheiro extra, seria um e-commerce. O e-commerce, quando eu fiz, eu vou botar aqui as fotos na tela, eu fiz 2 modelos. Eu fiz uma plaquinha de QR Code, era uma plaquinha acrílica que você colocava ali, você imprimia o QR Code do Pix, do WhatsApp, do Instagram do teu cliente, normalmente um lojista, para ele expor lá na bancada da loja dele e tudo mais, e normalmente era Pix, 95% das vezes das vendas que eu tive foram por Pix, foram para plaquinhas do modelo Pix. Essas plaquinhas eram personalizados, obviamente, então eu criei toda uma estrutura, para que eu pudesse somente encaixar. Então eu tinha todas as artes já prontas ali, pré-prontas no Canvas, a partir de cada um segmento. Então tem, sei lá, o cara que tem uma academia, tem o da farmácia, salão de beleza, e assim por diante, padaria, restaurante, tudo mais. Então cada segmento eu já tinha algumas 3, 4, 5 opções pré-montadas. Eu pegava logo do cliente, o cliente me mandava logo, o nome, essas coisas todas, e o Pix, obviamente, gerava o QR Code, colocava no lugar, no campo do QR Code, e colocava ali a logo. Era um trabalho simples até de se fazer, depois dessa estruturação toda feita, Então eu colocava ali na minha arte a logo do cliente, o cliente enviava para ele para aprovação, ele aprovando, eu enviava para ele. Eu comecei, não era bem um e-commerce quando eu comecei a fazer isso, eu comecei fazendo uma espécie de... Era uma venda tete a tete ali mesmo, Porque eu saía, meu plano A foi esse. Eu falei, olha, antes de fazer anúncio na internet, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso para ontem desse dinheiro. Era minha urgência na época. Então eu fui vender. Fui para feirinha, fui para centro da cidade, ia de loja em loja. Aqui na minha cidade tem um camelódromo. Fui em todas as banquinhas oferecendo de 1 a 1, olha, vai facilitar para o teu cliente, é mais bonito, o valor é baixo, aquela coisa toda. Eu vendia cada plaquinha mais ou menos a 60, 70, 80 reais, e o meu custo era baixíssimo para a produção da plaquinha, hoje eu não lembro ao certo, mas eu acho que era em torno de 5 a 10 reais. Então, o lucro era muito alto. E tu consegue vender muito, muito disso. É um processo simples de se fazer, era um produto simples para mim, e que eu podia escalar ele. E aí entrou a segunda etapa, e aí sim entra verdadeiramente como e-commerce. Que foi justamente quando eu comecei a fazer um anúncio na internet. Então eu entrei ali no Facebook, fiz um anúncio direcionado para... Eu segmentei de forma que eu pudesse alcançar justamente proprietários de lojas, donos de restaurante, de salão, de padaria e tudo mais. Meu anúncio alcançou essas pessoas e eles faziam a encomenda. E aí, a partir dessa encomenda, eu fazia todas as tratativas ali pelo WhatsApp mesmo, fazia a venda e enviava para eles via correio, eu usava o melhor envio, que acabava barateando um pouco mais o meu processo de venda. Então, dessa forma, eu puxei aqui, somente dentro do melhor envio, que foi por onde eu enviei, confesso também, a maior parte das minhas encomendas, eu fiz ali uma média de 400 e poucos envios no período de menos de 1 ano. E isso aí me rendeu mais ou menos de 30 a 40 mil reais bruto, é claro. Isso somente no meio de venda, nesse e-commerce. Então é onde eu enxergo hoje a minha maior oportunidade. Então tá tudo dando ruim na minha vida, ou eu preciso urgentemente de um dinheiro extra, não tenho o que fazer, a primeira coisa que eu faria com certeza era vender alguma coisa pela internet. O modelo de venda tete a tete não é para mim, eu confesso a vocês. Eu travei durante muito tempo, era difícil, é uma situação complicada, porém foi enriquecedora para mim no sentido de que eu consegui ir aos poucos evoluindo e melhorando
nessa habilidade, não deixa de ser, mas não é algo que eu goste de fazer. Fiz por extrema necessidade. E logo em seguida, quando eu comecei a vender na internet, para mim foi o luxo, foi a melhor coisa para mim. Eu comecei a vender, era tudo tratativa online ali, e vendia bem, vendia bastante, o anúncio retornava, tinha um ROI altíssimo, eu tinha muito retorno ali sobre o meu investimento no anúncio. Para mim funcionou muito bem, só não dava para escalar mais, porque a mão de obra era escassa, aí só tinha eu para trabalhar, para fazer todo o processo, embalar, enviar, levar até os correios, essa coisa toda, todo esse processo. Eu poderia até na época contratar alguém para trabalhar comigo, e assim tu vai só escalando cada vez mais, mas na época eu não tinha essa visão. Então o que eu fiz foi limitar ali até que eu quis mudar e fazer outra coisa. Mas eu não parei a plaquinha porque deu ruim, muito pelo contrário, eu parei realmente porque eu quis parar, porque continuaria vendendo muito, porque tem muitas outras formas de você rentabilizar ela. Isso eu falei duas, eu falei de você vender tete a tete e você anunciar no Facebook para você poder, né, conseguir ali teus clientes. Mas você pode anunciar nos marketplaces, então o próprio Facebook tem seu marketplace, mas também tem Shopee, Mercado Livre e tudo mais. É claro que a concorrência é muito grande, como o seu produto vai ser um produto personalizado, você consegue aumentar um pouco mais o teu valor, mas mesmo assim a concorrência é grande, e tem o Magalu também, mas dá para vender, dá para trabalhar. Então você vai fluindo. Eu lembro que eu cheguei até a ter o meu site, eu tinha uma loja online mesmo. Eu criei na Yamp uma loja, criei toda a estrutura, todo o processo para automatizar tudo e já chegar tudo pronto e eu só fazia a venda mesmo. Enfim, esse com certeza é o meu número 1, meu top 1, meu pensamento imediato de renda extra. Eu iria com certeza para essa opção. Mas a segunda opção é algo que eu fiz, inclusive para o próprio e-commerce, que é tráfego pago. Então, é você subir anúncios no Facebook. Eu lembro que o meu maior case de sucesso foi uma vidraçaria. Um deles, eu tive outros, mas o principal para mim, que eu me lembro assim, que eu me surpreendi muito com a capacidade, com o potencial de anúncio online, foi para uma vidraçaria praticamente falida, que era de um... como é que você fala quando é um dono só? Me fugiu o termo, mas é o eu presa que a pessoa chama, né? Só ele trabalhava ali, ele tinha uma vidraçaria, ele tinha um bom fornecedor, ele fazia essas vendas, normalmente de blindex, para banheiro, janela, porta, essas coisas. E ele quase falido, eu entrei em contato, tudo mais, fiz o meu pitch, consegui conquistar esse cliente, falei, vamos começar o nosso trabalho. E aí eu cobri R$1.000 para ele, para eu poder fazer o meu serviço, mais o valor que ele teria que investir de tráfego pago. Se eu não me engano, na época, ele investiu, acho que R$200. Eu coloquei R$200 em anúncio, fiz um anúncio assim bem tosco, inclusive, não foi bonito, o criativo não foi aquela coisa linda, mas mesmo assim, o criativo é a imagem que a gente vai, para quem não sabe, é a imagem que a gente vai expor ali no anúncio. Mas mesmo assim, ele deu muito certo. Eu segmentei só para a região que eu queria, né, que fosse atingida, que é aqui no Rio de Janeiro, e deu muito certo, deu tão certo que eu tive que parar o anúncio porque ele não estava dando conta de tanto cliente que ele estava tendo. Então assim, eu lembro como se fosse hoje. O tráfego pago, se você estudar, é claro que eu aqui no meu canal não tenho essa proposta de poder ensinar para vocês tráfego pago. Eu aprendi muito com o Pedro Sobral, ele tem um canal dele no YouTube, Subido, é só você digitar Pedro Sobral, tem zilhões de aulas aí na internet também, dá para aprender. Coloca tráfego pago para negócios locais. Vai ter um universo de vídeos para vocês aprenderem e poderem trabalhar com isso. Cobra aí R$1.000, cobra R$500 de cada cliente, vai conseguindo teus clientes ali. Você pode inclusive usar o próprio tráfego pago para poder fazer um anúncio de si mesmo para segmentando para esses empresários. Então, empresários da tua região, que você sabe que tem ali um negócio físico e que precisa de tráfego pago para poder aumentar as vendas, você pode entrar em contato pessoalmente ou por meio disso que eu estou te falando, do próprio anúncio. E dessa forma você já consegue ali também uma renda extra, vai dar trabalho. As duas opções que eu falei até então dão trabalhos, não são fáceis. Definitivamente eu tive muitos desafios ao longo desse processo, você recebe muitos nãos, mas também funciona. Quando você quer mesmo, você consegue. É uma questão de insistência ali, de querer. E mesmo que você às vezes não tenha as habilidades necessárias para poder fazer uma venda, por exemplo, que não deixa de ser uma venda, né? Uma venda de serviços, nesse caso aí do tráfego.
Mas são habilidades que você vai adquirindo com o tempo. Então, assim, na hora de chegar para um cliente conversar, eu ficava muito nervoso na presença ali do empresário, então eu começava a gaguejar, explicava mal o meu produto, o meu serviço, aliás, mas mesmo assim dava certo. No fim das contas, uns acabavam não querendo, tudo bem, outros deixavam para depois que eu conseguia fazer um remarketing, né, que é você retornar novamente a ele ali para poder conseguir finalizar essa venda. Quando tu sente que o cliente quase foi, mas não foi, você tenta pescar na hora de toda forma, tenta dar uma promoção, um incentivo ali. Não conseguiu? Volta no dia seguinte, na semana seguinte, traz resultado, pesquisa o segmento dele ali, pesquisa o concorrente, mostra que o concorrente está fazendo essas coisas, está fazendo anúncio, por isso que está vendendo mais e que você pode ajudar. Normalmente esse cliente fecha com você. A parte negativa para mim é que muitas das vezes os clientes não conseguem entender que de fato está vindo de você essas vendas a mais, o aumento de vendas dele, porque ele tem outros canais de venda. Quando isso acontece, fica complicado e às vezes o cliente até te deixa e nem sempre retorna, né? Então você tem que saber muito bem vender também o que você está fazendo, para o cliente olhar e saber que parte desse movimento, parte do aumento das vendas está vindo de você. Mas enfim, são coisas que você vai aprender diretamente pesquisando na internet, não cabe a mim agora, não dá para eu te explicar e mostrar o passo a passo para você, mas tem de sobra na internet. Uma terceira opção, eu lembro que eu fiz quando eu estava desempregado, pedi emprego, não tinha o que fazer, fiquei naquela, pensando o que eu faço, e eu sou o tipo de cara disposto a vender água no farol, se tivesse dinheiro, não ligo, não tenho a menor vergonha. Vergonha para mim é você não trabalhar. Teve época, claro, na minha vida que eu tive vergonha de trabalhar num subemprego, por exemplo. Eu, na época, muito novo, comecei a trabalhar num hortifruti, eu tinha vergonha de estar naquele hortifruti. Depois eu raciocinei, pensei bem, refleti, eu falei, olha, eu preciso ter vergonha de ter vergonha dessa situação, né? Então, a vergonha tem que ser por ter vergonha de trabalhar. E esse é o motivo de ter uma vergonha, e não do trabalho em si. E aí eu desempregado, eu falei, o que eu faço? Aqui é o Rio de Janeiro é muito quente, muito calor. Eu falei, eu vou fazer sacolé gourmet. Ponto, tá decidido. E eu criei 3, na época eu só tinha 3 opções, 3 possibilidades para poder fazer o plano. Na verdade era assim, o plano A, B e C. O meu plano A era vender, tete a tete, mesma coisa, então assim, levar para pessoas. Aqui no Rio de Janeiro tem Copacabana, que dá até para você supervalorizar o preço do teu produto, porque lá tudo é mais caro mesmo, então aí vai ter deslocamento, uma série de outros custos, mas que dava para fazer. Uma outra opção que eu pensei, na verdade eu tô começando de trás para frente, o tete a tete era o plano C, ou o plano B era eu arrumar um ponto fixo num lugar de muita movimentação, onde passassem muitas pessoas. Então, sei lá, eu pensei em formar uma barraquinha, uma bicicleta, que eu pudesse personalizar ela ali, deixar num ponto fixo e com isso fazer vendas. Aqui na minha cidade tem muito. E plano A, né, agora, de fato, que era, mais uma vez, fazer o uso do que eu entendo, do que eu tenho alguma habilidade, que é anunciar na internet. Então, de cara eu falei, vou começar a anunciar na internet porque vai que dê certo. E não deu outra, deu muito certo. Depois eu botei na Uber Eats também, que na época existia, e tinha o iFood. Então vendia muito pelo iFood, pelo Uber Eats, e também eu vendia porque eu fazia muita entrega. Eu fazia os anúncios, né, e comecei a fidelizar muitos clientes, comecei a me especializar para tornar o meu sacolé o melhor sacolé de todos. Para mim, ele é até hoje o melhor sacolé do mundo, não vejo nada igual. Também ampliei um pouco para picolé e tudo mais, só que mais uma vez esbarrei naquela situação onde eu precisei. Nisso eu até contratei, eu abri uma loja de sacolé, o Rei Sacolé Gourmet. Eu contratei funcionário, eu cheguei a ter dois funcionários para me ajudar, mas é um processo mais árduo e não dá para escalar muito, você esbarra muito no limite. E por conta disso eu desisti de fazer. Mas era tão bom, o meu sacolé era o que vinha a menor quantidade, era o que tinha o maior preço e mesmo assim era o que mais vendia. Então vinha a menor quantidade de líquido ali, de ml mesmo, era o mais caro da região e era o que mais vendia. Eu vendia até no inverno. Às vezes, tu tava falando, Rio de Janeiro não tem inverno. Tem sim, tem hora que aqui tá frio, tá chovendo muito. Mas mesmo assim, eu continuava vendendo. Era impressionante. Eu vendi muito mesmo, porque realmente eu cheguei numa receita que pra mim foi assim, o supra-sumo. Minha receita era cara, eram os produtos de maior qualidade. Mas consegui o meu objetivo. Eu lembro que nesse formato, no meu primeiro mês, eu já tinha feito R$3.800 por aí, de lucro bruto, né? Eu não lembro quanto foi o líquido disso. Tem que calcular o percentual ali, as margens. Mas foi no primeiro mês e dali foi só crescendo, porque a unidade dele, eu lembro que eu vendia R$7, R$8, não era sacolé, tu pensa que R$2 por aí, né? Não, o meu era R$7, R$8 e eu vendia. E bom, enfim,
Isso eu faria, sinceramente, se eu tivesse que hoje, começar agora a fazer alguma coisa. Precisar desesperadamente, eu faria isso. Aqui abaixo eu deixo o link para vocês, caso queiram, de um e-book que eu fiz, que tem essas e mais outras rendas extras que eu já fiz ao longo da minha vida. Aí sim, dentro do e-book, tem umas aulas de apoio do e-book, né? Então, tem o passo a passo de como eu fiz, onde encontrar fornecedor, qual material eu usei, tem arte, por exemplo, no caso das plaquinhas, eu disse plaquinha, mas eu também fiz plaquinha e quadros decorativos. Então você vai lá no Pinterest, pega uma arte boa e vende, sei lá, uma arte do Flamengo, uma arte, não, você pode, eu vendia mais mesmo, era de futebol, Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, essas coisas. A galera gostava bastante. Se você tiver alguma habilidade ali com edição, você pode colocar uma foto do teu próprio cliente ali e formar com isso uma arte bacana e vender os quadrinhos também. Os quadros também são bem simples, nada mais são do que um quadro de MDF que você vai colar um adesivo ali, um papel adesivo que você vai mandar imprimir na gráfica a partir da tua arte que você fez ali. E pronto, e se você não souber fazer arte, pega ela pronta no Pinterest ou em algum lugar desses assim da vida que tenha banco de imagens. Tem outros bancos de imagens também. O Pinterest, ele às vezes é até meio chato de você conseguir as artes ali, eu não me lembro agora, mas eu vou deixar aqui na descrição o link de onde eu pegava, eu tinha muitos bancos de imagens para poder fazer download, né? E, bom, enfim, era isso, esse era o meu processo, deu um jeito, deu ruim na tua vida, perdeu o emprego, precisou de uma cirurgia, tá com um objetivo imediato ali para levantar um dinheiro para fazer uma reforma num cômodo da tua casa, dá teu jeito, pô, dá teu jeito, e tem como, tem esses trabalhos aqui. Por exemplo, o Sacolé Gourmet vai demandar bastante de vocês, bastante serviço, porque vende bastante, então é um processo. Mas o e-commerce, por exemplo, dá tranquilamente para você fazer pós seu trabalho. Então trabalhou, chegou às 5 horas da tarde, dá para você fazer. E assim por diante. O tráfego pago também, dá para você dedicar menos horas por dia, não quer dizer que você não vai fazer nada, mas dá sim para você conciliar com outro trabalho que você já tenha, para você encarar, enxergar isso daqui como uma renda extra. Bom, é isso. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Comenta aqui abaixo se você gostou de alguma ideia, se você quer que eu traga outros vídeos semelhantes para o canal. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou!